Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos dar continuidade aqui ao nosso curso com a quinta parte de semicondutores. Nesta aula nós vamos estudar aqui caracterização de semicondutores, trabalhando aqui ou discutindo algumas medidas que nós realizamos para determinar as propriedades dos semicondutores, como a medida de ponta quente, efeito Hall, absorção de ressonância ciclotrônica, medida de 4 pontas, de condutividade versus temperatura, absorção ótica, fotoluminescência e fotocondutividade. Nós realizamos a caracterização de semicondutores basicamente para determinar as propriedades importantes dos semicondutores, que são tipo de condutividade, concentração de portadores em equilíbrio, mobilidade dos portadores, massa efetiva dos portadores, largura de banda proibida, níveis de densidade de estado dentro da banda proibida, tempo de vida dos portadores. Então, estas são propriedades importantes que nós devemos conhecer para trabalhar aí com os semicondutores. A primeira medida, que é a medida de ponta quente, nós discutimos essa medida em aulas anteriores. E ela serve basicamente para determinar o tipo de condutividade do material, onde nós pegamos uma região semicondutora dopada, aplicamos uma ponta quente e uma ponta fria e entre as duas colocamos um amperímetro. Por conta do processo de difusão, do mecanismo de difusão, a ponta quente vai liberar elétrons ou lacunas na região onde ela está aplicada, vai aumentar a concentração de elétrons ou de lacunas e ou reduzir a concentração, e devido ao mecanismo de difusão desse aumento ou redução de portadores, vai haver um fluxo de corrente no sentido contrário, e dependendo da direção para onde a corrente circular, nós vamos ter uma condutividade de portadores elétrons ou lacunas. A medida do efeito Hall. Esta medida fornece as seguintes propriedades do semicondutor. Então, fornece tipo de portador majoritário, dopante basicamente, concentração desses portadores majoritários e a mobilidade dos mesmos. Então, nós temos aqui um experimento onde nós temos uma corrente elétrica fluindo através de um semicondutor com uma determinada dopagem, e nós temos um campo magnético atravessando aqui na direção Z desse semicondutor, e a corrente existe porque nós temos um potencial elétrico aplicado a este material, e que nós podemos, através da resistividade do material e da corrente circulando através deste, determinar este potencial elétrico, que vai dar origem aqui ao campo elétrico também, que interage ou que é resultante do campo elétrico nesta direção, na direção X. Nós queremos aqui determinar o potencial existente entre as duas placas do semicondutor na direção Y. Então, o que acontece? O campo magnético, interagindo com as cargas que fluem por conta da corrente, vai causar um desvio dessas cargas, que elas estavam indo na direção da corrente, e em algum momento elas vão desviar por conta da interação com o campo magnético e vão se concentrar aqui em uma das placas do material. Sabemos que a força na direção Y é igual a zero. Então, a força ela se dá aqui nesse experimento pela interação da carga com o campo elétrico na direção Y, ou pela interação com o campo magnético e a velocidade dessas partículas. O resultado aqui, como o material está em equilíbrio, como o sistema está em equilíbrio, a força Y vai ser igual a zero, porque as duas estão se anulando aqui. Sendo assim, nós temos que o campo elétrico em Y ele vai ser dado pelo inverso da velocidade da partícula vezes o campo magnético. Então, o potencial, que vai ser a integral de 0 até
o limite aqui, a integral, dentro desses limites da espessura aqui, ou da largura do semicondutor na direção Y, do campo elétrico na direção Y, vezes a distância, vezes o diferencial de distância, que vai ser dado pela largura, vezes o campo elétrico, vezes a velocidade da carga. E a corrente, ela vai ser dado pela carga, vezes a largura aqui do semicondutor, vezes aqui a espessura. Na verdade, essa aqui vai ser a seção transversal do semicondutor na direção que a corrente está fluindo, W vezes T, vezes a carga, vezes o tipo de carga, vezes a velocidade. Então, esta vai ser a corrente. Então, o potencial VH, tendo aqui a corrente, vai ser dado aqui, substituindo a velocidade aqui em cima, vai ser dado pelo campo elétrico, corrente, carga elétrica elementar, tipo de carga e espessura. Como nós conseguimos medir o potencial elétrico com o multímetro externo, nós somos capazes de calcular a concentração desse material, porque todos os outros parâmetros nós temos que são os parâmetros que formam aqui o experimento. Então, esse primeiro modelo nos permite calcular a concentração da carga e o tipo de carga. Se o potencial aqui for positivo ou negativo, eu vou ter que o material está dopado com dopante do tipo P ou N. E aqui eu consigo calcular a concentração. Com isso, podemos calcular a concentração de portadores, resistividade do material e mobilidade. Então, como calculamos a resistividade? Tá. Vamos lá. A resistividade vai ser dada pelo modelo aqui. Tendo o potencial na direção X, ele é dado pela resistividade. S seria a distância aqui que eu estou medindo, que eu estou tomando esse potencial. Então, eu calculo essa distância. Seção transversal, W vezes T, e a corrente. E eu tenho o potencial calculado por estas constantes. Tendo a resistividade e a concentração, calculo a mobilidade da carga aqui neste material. Além do emprego do efeito Hall para a caracterização de propriedades de semicondutor, pode-se empregá-lo na obtenção de dispositivos de medida de campo magnético, com uso em diversas aplicações. Então aqui, senhores, o efeito Hall ele pode ser usado como um sensor de campo magnético. Então, estamos apresentando aqui um sensor onde a corrente fluindo através dos terminais dele vai variar de acordo com o campo elétrico transversal aplicado. Neste caso, define-se uma área em cruz, com dopagem de semicondutor controlado e de tipo diferente ao do resto do substrato. Então, essa área do semicondutor ela tem que ser dopada com um tipo de dopagem diferente do resto do substrato. Passando uma dada corrente elétrica entre os terminais opostos, mede-se a tensão entre os dois outros terminais. Então, faço circular uma corrente, meço a tensão entre esses dois pontos, que será proporcional ao campo magnético transversal aqui na direção transversal aqui da figura. A medida de absorção de ressonância ciclotrônica. Esta medida permite determinar a massa efetiva dos portadores. Então, o que acontece? Nós temos um experimento
aonde nós colocamos um determinado semicondutor, pode ser uma placa semicondutora, imersa aqui em uma região de campo eletromagnético. O que acontece é que o campo magnético fixo produz um movimento oscilatório circular dos elétrons, tal que a força seja igual à força centrífuga. Então, esse campo ele vai produzir um movimento circular dos elétrons. Não é toda a frequência de campo eletromagnético que vai fazer com que os elétrons desse material entrem em ressonância com esse campo. Quando os elétrons, basicamente, entrarem em ressonância com o campo, o que acontece? Esse campo eletromagnético ele vai ser absorvido pelo material. Então, um detector, então temos aqui um oscilador de micro-ondas, vai passar pelo sistema contendo o campo o material semicondutor. Quando esse campo for absorvido, quando o campo magnético for absorvido na frequência específica pelos elétrons do semicondutor, o receptor vai detectar aqui que não tem campo elétrico atravessando o material. Nesse caso, o campo eletromagnético ele vai nos permitir calcular a massa específica do portador dentro do semicondutor. Só um minuto. Como a frequência f de oscilação é dada pela razão entre a velocidade tangencial e o perímetro do círculo descrito pelo elétron, então, o perímetro do círculo 2πf, na verdade, o ômega é 2πf. O perímetro do círculo, velocidade sobre aqui o círculo. Então, a frequência angular ela é dada pela velocidade do giro, velocidade tangencial, sobre o raio do círculo. E ela vai ser proporcional à frequência também do material. Então, como nós temos V sobre R dado aqui por essa expressão, colocando o raio aqui e levando lá para baixo o Q e o B, que é o campo magnético, nós vamos ter aqui basicamente o V sobre R igual a carga vezes o campo magnético sobre a massa efetiva. Aqui, então, V sobre R. Neste caso, um V desse lado cancela com um V do outro lado, massa específica aqui para baixo, e nós vamos ter QB sobre M. QB sobre M. A medida é realizada mantendo fixa a frequência do sinal de micro-ondas e variando gradualmente o valor do campo magnético. Então, a frequência do micro-ondas é mantida fixa e eu vario o campo magnético. No caso da absorção do sinal pela ressonância ciclotrônica, obtém-se a massa efetiva da partícula. Então, quando chegarmos na ressonância, na frequência de ressonância do campo magnético em relação entrando em ressonância com a frequência emitida aqui pelo sinal de micro-ondas, nós vamos ter aí uma forma de calcular a massa efetiva da partícula, que vai ser dado pela carga vezes o campo magnético dividido pela frequência angular.
pela frequência angular do sinal de micro-ondas que nós conhecemos. O espectro de absorção do sinal de micro-ondas versus o valor do campo magnético aplicado para uma amostra de germânio. Então aqui, senhores, nós temos aqui uma amostra de germânio e o espectro de absorção aqui. Nesta frequência aqui, né, para este campo, nós vamos ter lacunas sendo absorvidas, aqui elétrons e aqui lacunas. Então, isto está relacionado também com o diagrama de bandas de energia aqui pelo vetor de onda que nós comentamos em aulas anteriores. Medida de 4 pontas. Por medida IV, ou tensão corrente de 4 pontas, podemos determinar a resistividade do material. Em seguida, podemos determinar a dopagem do semicondutor pela relação, levando em conta a dependência da mobilidade dos portadores com o nível de dopagem. Um procedimento alternativo, equivalente e mais simples é obter a dopagem diretamente pelo uso da figura abaixo. Então, nós temos aqui a resistividade do material em função da densidade de impurezas do material. No caso da medida de 4 pontas, nós temos uma amostra de semicondutor, aplicamos uma tensão e medimos a corrente. E aí, nesse caso, nós podemos determinar a resistividade do material por esse outro procedimento. Então, para determinar a resistividade do material, nós temos basicamente esses 3 métodos. O cálculo da resistividade aqui em função da dopagem do material. Nós temos o cálculo da resistividade dado pelo experimento de efeito Hall e pela medida de 4 pontas aqui, uma medida de tensão e corrente, uma relação de tensão e corrente. A medida da condutividade versus temperatura. Esta medida permite determinar o valor da banda proibida, EG, do semicondutor. Então, tendo a resistividade dado por essa expressão, como as concentrações de portadores variam com a temperatura, resulta uma correspondente variação na condutividade. Então, tendo aqui o logaritmo da resistividade em função do inverso da temperatura, nós temos aqui que, dependendo aqui da região de temperatura, aqui a temperatura está aumentando daqui para cá, que aqui é o inverso da temperatura, à medida que o material esquenta, ou que aquecemos o material, temos um aumento na concentração de portadores e logo nós vamos ter aqui um aumento ou uma variação na resistividade dos portadores. Ele vai se tornar menos resistivo à medida que a temperatura aumenta. Então, temos que a concentração varia em função da temperatura, a concentração dada por esta expressão, que é função da largura de banda. Então, a resistividade vai ser dada por essa expressão. Como a variação exponencial com a temperatura é muito maior que a variação polinomial da temperatura, na expressão acima, teremos uma variação da condutividade aproximadamente exponencial com a temperatura, na faixa de temperatura intrínseca. Então, nós temos que a variação aqui da largura de banda proibida, ela vai ser dada pelo diferencial do logaritmo da resistividade pela derivada do inverso do tempo dividido por 2K. A relação acima mostra que a inclinação da curva de condutividade com a temperatura fornece diretamente o valor da banda proibida do semicondutor. A constante A aqui dessas duas expressões, ela é dada por este
por esta construção de constantes aqui. Constante de Planck, constante de Boltzmann e constante da carga elétrica elementar. Medida de absorção ótica. A medida de absorção ótica é outra medida que permite determinar o valor da banda proibida do semicondutor. Então, nós temos aqui constante de Planck vezes a frequência nos dá a banda proibida do material. Então, se eu tenho aqui uma fonte de luz monocromática e eu estou variando a frequência dessa luz, vai chegar em uma frequência em que esse material vai absorver essa energia luminosa, ou seja, quando é que ele absorve? Quando os elétrons saem da banda de valência e vão para a banda de condução, nesse momento o detector aqui vai detectar que não existe energia atravessando esse material. Então, a frequência, aumentando a frequência da luz durante uma determinada banda de frequência, essa luz vai conseguir atravessar, porque a energia dos fótons vai ser menor do que a energia da banda proibida. Quando a energia do fóton atingir o valor da banda proibida aproximadamente do material, os fótons vão começar a absorver, os elétrons vão começar a absorver esses fótons, sair da banda de valência e ir para a banda de condução, e a partir deste ponto o material começa a absorver a luz dessa fonte monocromática e o detector não vai mais detectar a luz atravessando o material. Então, a energia dessa fonte de luz, a partir do instante em que o material começa a absorver, é proporcional à energia da banda proibida do material. Medida de fotoluminescência. A medida de fotoluminescência fornece os níveis de energia de estados ou armadilhas de elétrons dentro da banda proibida. Então, nós temos aqui estados proibidos dentro da banda, estados permitidos dentro da banda proibida, e nós fornecemos energia para o material, pode ser energia térmica ou energia luminosa, e depois de um determinado tempo esses estados vão estar preenchidos por elétrons vindo da banda de valência. Depois de um determinado tempo, esses elétrons que estavam nas armadilhas, começam a voltar para os seus estados fundamentais e emitem fótons, cuja energia vai ser proporcional à distância da armadilha para a banda de valência ou para estados abaixo dela. Então, esses estados, a energia dos fótons emitidos nos permite determinar a que altura da banda de valência ou da banda de condução estão essas armadilhas. Medindo-se o espectro de radiação emitida pelo semicondutor excitado, obtém-se uma leitura direta dos estados ou armadilhas presentes dentro da banda proibida. Medida de fotocondutividade. A medida de fotocondutividade é apropriada para a determinação do tempo de vida dos portadores. Então, o que acontece? Nós emitimos luz, bombardeamos aqui a superfície do material com luz. Depois de um certo tempo, é claro que essa luz, para ter efeito, ela tem que ser uma radiação com uma energia maior do que a energia da banda proibida, senão o material simplesmente vai ser transparente e aí ele não vai absorver a energia dessa fonte luminosa. Uma vez que o material absorve essa energia, depois de um determinado instante ele vai estar em equilíbrio. E aí nós vamos ter aqui uma determinada corrente fluindo por esse material.
O material está em equilíbrio, elétrons estão na banda de condução e a fonte de luz é desligada. Depois de um determinado tempo que essa fonte é desligada, o que acontece? Os elétrons que estão na banda de condução começam a perder energia e a voltar para o seu estado fundamental, para a banda de valência. A partir desse tempo, a partir do desligamento, a corrente circulando neste circuito começa a reduzir. E ela vai reduzindo exponencialmente com o tempo, até eventualmente se tornar uma corrente nula, ou próximo a isso. Essa relação entre o tempo em que os portadores minoritários ou portadores majoritários, na verdade, o tempo de vida dos portadores aqui seria de um material intrínseco, senão não faria muito sentido se o material fosse dopado. Nós teríamos a corrente, nós teríamos ainda uma reação, mas aí essa corrente não reduziria para zero porque o material já estaria dopado. Então aqui faz sentido, o sentido melhor se o material não for dopado. Então, material não dopado, os portadores eles vão ser consumidos depois de um determinado tempo. E a relação aqui do tempo que eles levam para se recombinarem e pararem o processo e reduzirem o processo de condução de corrente está diretamente relacionado ao tempo de vida desses portadores. Então, essa medida nos permite aí realizar a verificação do tempo de vida dos portadores. Então, senhores, até aqui nós fizemos esse tour pelas medidas que nos permitem caracterizar os semicondutores. Essas medidas aqui, na teoria, elas são simples de serem apresentadas, mas experimentalmente elas têm que ser feitas com bastante rigor para que nós possamos ter valores condizentes com aqueles aceitáveis para utilizarmos estes valores, essas características dos semicondutores. Então, é preciso de um rigor experimental aqui bem rígido para que nós possamos utilizar os valores calculados aqui. Os valores de tipo de condutividade. O tipo de condutividade é um valor mais grosso. Então, nós só precisamos definir se ela é positiva ou negativa. Ela não seria aqui um elemento crítico. É só sim ou não. Ela é positiva ou negativa. Mas os outros, concentração de portadores em equilíbrio, mobilidade de portadores, massa efetiva dos portadores, largura de banda proibida, níveis de densidade de estados proibido e tempo de vida dos portadores são parâmetros críticos que nós utilizamos para fazer outras estimativas do comportamento do material, comportamento das junções e o comportamento dos dispositivos construídos com estes materiais semicondutores. Então, o rigor experimental ele é muito maior do que aqui o conceito teórico que nós acabamos de apresentar para vocês, de cada uma dessas medidas. E aqui nós temos, além de tudo, essas medidas, elas nos mostram como esses dispositivos semicondutores podem atuar como sensores. Sensores de temperatura, sensores magnéticos, sensores ópticos, sensores até sensores mecânicos, que nós não trabalhamos aqui, mas basicamente as propriedades elétricas de campos elétricos, campos magnéticos, resistividade, todas essas propriedades, elas nos mostram efeitos que nós podemos utilizar para aplicar
essas medidas em formas de sensores, como é aqui o sensor de efeito Hall, que é apenas um dos exemplos. Então, todas essas medidas, elas nos permitem estimar os valores, principalmente aqui, os valores mais protuberantes dos materiais. Por quê? O que nós vamos ter, quando nós realizamos medidas, nós vamos ter valores médios, e nós não vamos ter uma precisão cabal, mas nós vamos ter aqui uma precisão boa nos picos aonde esses efeitos forem mais bem pronunciados, e que vai nos permitir relacionar esses picos com com a fundamentação teórica que nós temos do comportamento do semicondutor. Aqui nesse caso, no modelo de bandas de energia em função do vetor de onda dos portadores. Então, senhores, essa aula aqui ela é interessante porque nos mostra aqui os vários procedimentos que nós temos para caracterizar os semicondutores e ter as propriedades que nos permitem fazer estimativas do comportamento destes em suas aplicações, e principalmente nas aplicações como dispositivos eletrônicos ou dispositivos sensores. Tudo isso aqui muito experimental. Como eu disse, a teoria por trás do experimento é simples de ser compreendida. O experimento em si, ele tem que ser conduzido com muito cuidado e rigor para que as medidas observadas possam ser utilizadas como os parâmetros que precisamos. E aí, para uma reflexão, eu sempre gosto de fazer este apelo. Não seria um apelo, seria uma forma de nós nos mantermos críticos em relação àquilo que temos como pressupostos básicos para tudo aquilo que nós trabalhamos. Em semicondutores, em ótica, em física quântica aqui, nos modelos quânticos que nós utilizamos, nós geralmente utilizamos a velocidade da luz como uma constante. Mas fica sempre aquela pergunta: a velocidade da luz é realmente constante? Ou nós só não temos a capacidade de produzir experimentos que nos permitam enviar informações mais rápida que a velocidade da luz. Então aqui eu trago alguns experimentos para vocês, de experimentos que nos permitem sonhar com esta possibilidade, apesar de nenhum dos experimentos que nós temos notícia conseguir transmitir informação mais rápida que a luz, mas nós temos algumas situações em que aparentemente os processos acontecem em velocidades mais rápidas que a luz. Então, é sempre interessante ficarmos atentos para os experimentos que estão sendo feitos e que eventualmente mostrem fenômenos que viajem, em que os efeitos aparentes são mais rápidos que a luz e que nos permitem manter uma perspectiva de que nós possamos violar esse pressuposto de que a velocidade da luz é uma constante cabal, a velocidade da luz c seria a velocidade cabal universal, e que nós possamos, apesar de não termos a pretensão de fazermos viagem no tempo, essas questões, mas termos informações diferentes
acerca do comportamento do nosso universo em questão de matéria, em questão de espaço, em questão de tempo, e que nós possamos ter uma compreensão maior de como o nosso universo funciona, à luz das teorias que nós temos, mas conhecendo coisas que atualmente nós não temos informações acerca, que seria a velocidade da luz é velocidade cabal ou não. Canonicamente, supomos que ela seria a velocidade cabal do universo. Mas nós não temos experimentos cabais que comprovem isso. E uma outra questão aí para deixar para a reflexão de vocês é: o que é massa? Eu já ouvi falar que massa é energia em repouso ou outras informações, ou outras definições, mas nós não temos uma definição muito precisa do que seja massa. Nós sabemos que energia, o nosso conceito de energia, ele depende da massa, do espaço e do tempo para ser definido a energia. Então, a energia ela depende do conceito de massa. Então, o que é massa realmente? Nós sabemos, nós conseguimos vislumbrar de forma relativamente simples o que é espaço e o que é tempo, mas nós não conseguimos facilmente definir o que é massa. Então é uma outra questão que eu deixo aí para vocês refletirem. E obrigado aí pela sua atenção. Ficamos aqui na aula de hoje. Nos vemos aqui na próxima aula e fiquem com Deus aí, todo mundo.